E nisso, teve um dia eu tava trabalhando, né? Isso eu acho que nem me lembro se era Big Banco ou não. Eu sou meio ruim de data. Aí a Cici, né, que é minha cunhada, ela teve uma ideia e ela compartilhava sempre comigo as ideias dela, assim, do tipo, como eu tô há 18 anos, né, e eu conheci ela criança, né, então ela me tem, assim, acho que como um irmão mais velho, assim. E aí, um dia, ela sempre vinha com umas ideias de negócio, assim, sabe, que ela sempre teve esse tino muito empreendedor, assim. E aí na maioria das vezes, eram umas coisas meio malucas, assim, coisas que demandavam muito investimento, ou que muito complexas e tal. E aí esse dia ela chegou e falou, tô com uma ideia de fazer uma empresa de jaleco e tal. Eu falei, pô, eu acho que isso, eu fui procurar para comprar, né, ela tinha se formado em odontologia e estava começando a atender. E ela sempre gostou muito de se vestir bem, assim, e tal. Ela queria passar um pouquinho da personalidade dela através da roupa e começou a não encontrar. Eu falei, pô, acho que esse é um negócio bacana. E ali, trocando WhatsApp e tal, não sei o que, ela tinha uma ideia de ter uma coroa, porque ela sempre também gostou muito disso. E aí, sei lá, talvez em 1 hora de conversa, eu trabalhando de um lado, ela na aula do outro, e a gente já teve a ideia, né, do nome, Doutora Cherry, que foi uma composição, assim, de, tipo, um nome que remetesse a esse carinho, essa meiguidão, não sei se essa palavra existe, mas elas são muito Mas deu meigas, pra assim. entender, sim. Então, que remetesse a ela, né, no primeiro momento. E aí a gente encontrou o nome Cherry, mas aí faltava alguma coisa que dissesse o que a gente fosse fazer, né? E aí Segmentar ali, né? veio o Doutora, que aí complementou, né? O Doutora Uhum. Cherry, apesar de hoje a gente chamar muito de Cherry, né? Mas o nome da Doutora Cherry que já contava ali no primeiro momento, já de cara, o público que a gente ia Sim. atender, né? Então eu acho que. E aí dessa conversa a gente já saiu com o nome, com o logo, enfim. Essa história, rapidinho, assim, porque no mesmo dia, no dia seguinte, ela já compartilhou comigo, na época. Não, na época já era minha esposa. Então, que também estava buscando uma mudança, fazer alguma outra coisa também e tal. E ela falou: Nossa, eu quero muito entrar junto. Você topa, né, que eu entre junto? Eu falo, nossa, é o que eu preciso, é mais braço, é mais perna pra gente caminhar. E aí elas formaram sociedade e começamos a trabalhar, né? E aí, assim, fala, o Leandro tá na Cherry há 5 anos. Não, eu tô desde o primeiro dia, entendeu? Eu tô oficialmente, né? E só me dedicando à doutora Cherry ao longo dos últimos 5 anos. Mas eu estive desde o primeiro dia e quando eu falo, né, tem 2 coisas que eu detesto fazer, né? É ir na 25 de março e carregar a coisa. Aí no primeiro, quando a gente começou a Cherry, era assim, cara. A gente morava em São Paulo, ia todo fim de semana. A gente passava na 25, dormia em São Paulo na sexta-feira, eu costumava vir, né, como a maioria das pessoas que moraram fora vem de sexta à noite, né? A gente parou de vir de sexta à noite. Eu acordava cedinho no sábado, ia para 25 de março, comprava tecido, botão, tudo que precisasse ali. E depois passava no Brás ainda, saía daqui tipo meio-dia e vinha para São João. Pegava aqui, descarregava, tá? E eu tinha um Fiestinha na época, então o Fiestinha vinha, mas no começo não, no começo cabia de boa, mas depois no tempo começou a vir bufando de coisa, assim. Então vinha com mercadoria até no teto mesmo. E minha esposa vinha apertadinha assim na frente do carro, né? Porque até o banco tinha que vir meio reto para caber os tecidos atrás, né? Então foi um período assim de que eu falo que a gente formou um time muito legal. Porque... Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fico Claro. com curiosidade. Uma pausinha Eu fico imaginando aqui a cena aqui dela falando com você ali. Você assim, pô, você até comentou assim, pô, é fácil de ver, mas na verdade foi quantas ideias que ela teve pra chegar nessa. Sim, foram várias. Mas assim, quando você começou ali, pô, você validou, pô, legal tal. Você imaginava que ia tomar uma... Não, jamais, cara, jamais. Até quando minha esposa decidiu sair, né? Minha esposa trabalhava no Clube Pinheiros, né?
E a gente já tava reformando o nosso apartamento, tá? Então tava naquela dureza, né? Sim. E ela falou, eu vou sair do clube, cara. Nossa. Assim, eu falei, calma, segura, vê se você consegue ser mandado embora, pra pelo menos ter um, né? Tem um seguro. Ter ali Uma reservinha. uma reservinha. O clube não tinha esse hábito, né, de fazer a demissão, né, das pessoas. Mas aí ela negociou ficar mais um tempo ali para poder fazer uma transição e aí eles toparam fazer o desligamento dela, né? Então ela acabou ficando ali mais uns 3, 4 meses fazendo essa transição, que depois foi basicamente o que eu acabei conseguindo fazer também na hora que eu fui sair do banco, né? Mas eu fiquei bastante preocupado, assim, porque, né, a renda dela Sim. e a minha se complementavam ali pra gente conseguir ter a vida que a gente tinha ali em São Paulo. Então, mesmo naquele momento que as coisas já começavam a apontar para algo legal, eu jamais imaginava, não tinha ideia, de verdade. Eu acho que o momento que a gente passou a imaginar que talvez isso fosse acontecer já foi um pouquinho mais para frente, quando a gente fechou a parceria com a Dental Kramer na época. Que aí a gente teve, assim, alguns desafios muito grandes, assim. E aí a gente foi para um evento, né, que é o CIOSP. E que ali, cara, a gente vendeu muito, mas dentro de um contexto que a gente estava junto com eles, assim, né? Então, eles montaram um stand e tal, eles fizeram ali uma divulgação nossa. A gente fez um desfile, enfim, né, fez muita coisa. E apresentou a gente como se a gente fosse uma marca gigante, mas a gente tava na sala da minha sogra ainda. Buscando matéria-prima. Na 25 de março. Apertar. Trazendo o link. Tinha Caramba. 2, 3 funcionários na época, talvez, entendeu? A Letícia, que talvez seja dessa época aí, tá com a gente até hoje, os outros já não estão mais. Mas, cara, foi uma loucura, assim, sabe? As coisas foram acontecendo e os desafios, às vezes você tá no melhor e no pior momento ao mesmo tempo, né? Quando a gente terminou Na verdade foi assim, né? A gente tinha fechado um espaço nesse evento, tinha 15 metros quadrados. E era o que dava, assim, pra gente caro esses eventos, pagar na época e montar o stand e tal. E aí eles chamaram a gente para uma reunião lá, eu fui também, então. E a gente já tinha tido a experiência de 2 outros congressos menores que a gente tinha vendido bastante e tal, tinha sido super legal. O pessoal estava gostando do produto, né? Então, na hora que ia para os congressos, que era a experiência ali física e tal, de comprar, estava dando certo. E a gente acabar de pôr o e-commerce no ar, né? Então ainda a gente começou vendendo pelo WhatsApp e pelo Instagram, então, sabe, um negócio muito pequeno, dando um trabalho. Minha sogra até de madrugada para dar conta sabe, fazendo venda no meio da madrugada, enfim. A história, a empresa que começou do nada mesmo, bem pequenininho mesmo. As meninas começaram com R$2.000 de cada uma, assim, para basicamente comprar material e mandar fazer algumas peças ali. E meu cartão de crédito que variava nessas lojas da 25, que nem... E aí, nesse período aí, né, a gente, quando teve um pouquinho antes do evento, mais ou menos outubro, o evento é no fim de janeiro. Eles chegaram pra gente e falaram, tá bom, então não faz sentido vocês irem no stand que vocês compraram, que vocês pagaram, vamos com a gente vai fazer um pedido grande e vocês vão com a gente vai montar um stand pra vocês e tal, não sei o quê, vocês já vão com a mercadoria vendida e a gente fica com o stand que vocês compraram. Aí a gente falou, nossa, e agora? E aí, na hora que eles falaram o pedido, assim, a gente falou, é mais ou menos o que a gente esperava vender lá no standzinho de 15 metros. Se vocês estão achando que vão fazer um negócio maior, né? Então acho que a gente precisava aumentar esse pedido aí. Aí o Paulo, na época, falou, tá bom. Então faz um pedido de X, assim, quintuplicando o pedido. E aí eu saí de lá, as meninas saíram morrendo de comemorar, eu saí me tremendo inteiro. Como é que Como que a gente entrega esse pedido daqui 3 meses? Tal. E de onde a gente vai tirar dinheiro para produzir, né? Tudo que a gente acabou de pegar como pedido para vender, né?
E aí saímos, cara, atrás de confecção, fizemos receita de bolo, né, dos produtos, porque antes não tinha nada, né, que a gente chama de receita de bolo quanto vai de Tecido, cada tecido, quanto vai de botão e tal, não sei o que, pra gente fazer as compras, né. E saímos atrás, cara, saímos atrás de confecção pra dar conta, então... Que ano que foi esse... Isso aí foi, acho que em 2015, acho que 2015. E aí, cara, a gente foi pra esse evento, e aí a gente teve o desfile e tal. Cara, mas o stand já tinha, assim, 160 metros quadrados. Caramba. Marca da Doutora Cherry enorme, do lado da Colgate e tal. Então a gente parecia uma empresa gigante e tava ainda num escritorinho desse tamanho, assim. Então a gente pegou e deu conta ali da entrega, tal, conseguimos entregar os 45 do segundo tempo, mas deu. E aí no primeiro dia do congresso já vendeu assim quase tudo. Eles foram no centro de distribuição deles e trouxeram o que tinha lá no centro de distribuição. No segundo dia vendeu praticamente tudo. No terceiro dia eles vieram para São João e limparam assim, que a gente não tinha muito estoque, mas eles limparam o restinho que tinha aqui e levaram para São Paulo também. Chegou no fim do evento, a gente tava sem dinheiro, porque a gente ainda não tinha recebido, né? A gente tinha vendido, mas não tinha recebido. Sem estoque, sem matéria-prima. E com um sucesso de venda. Mas a gente podia ter quebrado ali, cara. Tipo, a gente podia ter, literalmente, naquele momento, ido tudo por água abaixo. E aí, no último dia do evento, né? O Paulo chegou pra mim e falou assim: Leandro, pode replicar esse pedido mais uma vez agora para o pós-evento. Aí só a cara que eu fiz pra ele, assim, sabe? Tipo, ele falou: já sei, né? Você tá sem fluxo de caixa, né? Eu falei: exatamente. Aí eles foram lá, fizeram uma antecipação dos pagamentos e do pedido futuro e tal, para dar esse fôlego pra gente poder produzir. Pra gente poder produzir e engrenar. Nessa época eu tava no banco ainda, né? Acho que a Cici já tava deixando de ser dentista, mas que ela se formou e tal, hoje ela não consegue mais trabalhar como dentista, né? E já faz um tempo que ela não trabalha como, apesar da formação. Então, esse período aí foi o período mais delicado, assim, da história, né? Mas ali a gente começou a ter uma noção um pouco melhor, assim, de que o negócio podia ser maior, a gente podia atingir outros públicos, podia ter clientes maiores, e aí sim a gente começou a ter... Mas ainda assim, cara, mesmo naquela época, se falasse assim, ó, vocês vão ter 5 lojas físicas, vão ter 2 cafés, vão estar abrindo mais lojas, vão estar atendendo revendedor, vão estar exportando. Cara, jamais, entendeu? Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Talvez elas tivessem já uma visão, assim, que elas tenham uma visão mais empreendedora, né? Até essa é uma característica legal, assim, né? Que eu falo que eu não tenho a veia empreendedora. Elas têm a veia empreendedora, eu não tenho muito. Mas eu acho que isso forma um time interessante, entendeu? Que complementa, assim, porque às vezes o empreendedor ele entra um pouco na ideia, a ideia se torna um pouco de sonho e aí a realidade ali, às vezes ele não consegue casar, né? E acho que é isso que eu acabo tendo o papel ali de juntar essa situação do desejo de fazer e da iniciativa em fazer com o como fazer, né? E chegar onde a gente quer chegar. Mas a Cacá, que é minha esposa, também tem muito essa questão de... eu falo que ela é muito realizadora, entendeu? Então tudo que ela se propõe a fazer, ela faz. Então agora ela está tomando a frente do Alicerce aqui em São João, né? Que a gente estava esse projeto, fazendo. né? O projeto... A gente vai conversar um pouquinho vai falar mais um pouquinho. frente, cara, vai decolar, entendeu?